no seu rádio, Conectados com o Ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o Ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Estamos de volta com o nosso Conexão News e agora para trazer para você o nosso momento de entrevista, né? Estamos ao vivo também via Facebook do Jornal Informativo do Vale e eu quero dar as boas-vindas, né, para o nosso convidado especial desta manhã, o prefeito municipal de Marques de Souza, o senhor Fábio Mertz. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Jeve, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Estamos aí de novo, né, Jé? Que bacana. A gente tem acompanhado, né, prefeito, a evolução, né, de tudo que está acontecendo em Marques, né, não só na sua trajetória desde que o senhor assumiu como prefeito, mas também essa grande obra que agora vai beneficiar muito o seu município, né, que é a construção da duplicação da BR-386 e que agora já é fato, né? A gente veio acompanhando desde a primeira reunião, quando começou a acontecer, e agora as obras, então, movimentando aí esse trecho entre Lajeado e Marques de Souza. Perfeito. Então, as obras iniciaram com atraso, né? A prestadora das obras de duplicação da BR-386, que é a Eurovias, que presta o serviço para a CCR, que venceu esse pleito, essa licitação junto com a CCR. Começou então as obras de duplicação no dia 1º de julho e começaram a todo vapor, porque justamente eles querem dentro da programação que eles têm e que foi definido, que é entregar esses 20 quilômetros de duplicação em fevereiro de 2023, eles querem cumprir esse cronograma, mesmo com 5 meses de atraso. Mesmo tendo atrasado o início das obras em 5 meses. Então, está uma movimentação de terra, uma movimentação de máquinas, a vegetação já está sendo tirada em todo esse trecho aí, e as obras elas estão concentradas no município de Marques de Souza. Aqui para o lado de Lajeado a gente não visualiza nada ainda, porque justamente as obras estão todas concentradas no município de Marques de Souza. Então, pela programação deles, né, que a gente também teve acesso, eles vão vir de Marques a Lajeado. Vão encerrar em 2023 em Lajeado aqui. Que bacana. Como é que está, prefeito? Aquela questão que antes era bastante discutida, né? Em função ali com os lindeiros dessas obras, como é que ficou decidido e houve uma negociação? O que aconteceu em relação a esses lindeiros aí desta grande obra? Sim, só para vale a gente falar sobre isso. Quem fez todo o levantamento, todo esse estudo de duplicação foi o Ministério da Infraestrutura. Tá? A NTT ela é encarregada, ela ficou incumbida de fazer justamente todo esse trâmite de licitar a obra, de acompanhar a evolução da obra, dos contratos, enfim, a NTT. Quem venceu a licitação foi justamente a CCR, e a CCR ela vem se mostrando, né, desde o início das nossas conversas, né, ela vem se mostrando muito receptiva, né, a gente está com um bom diálogo com eles. Nós vimos os problemas que a obra poderia nos trazer para as nossas comunidades lindeiras, e principalmente o grande problema, o grande gargalo está justamente no trevo de acesso em Marques, né? Então tudo isso a gente vem evoluindo, vem conversando com eles, e eles vão nos atender nesse primeiro momento numa parcialidade, e existe a situação de um retorno em nível que a gente está justamente pleiteando junto com eles desde o início,
que a gente ainda está em tratativas e buscando justamente que ele seja executado na linha Peral. Então esse vai ser o ponto talvez mais difícil de a gente conseguir ser atendido nesse quesito. A questão dos lindeiros, também a ansiedade foi grande, alguns ainda estão numa ansiedade grande, mas todos eles foram muito bem acolhidos, recebidos, escutados, questão de desapropriações, questão de acessos. Então, nesse momento, pelo que se tem conhecimento dentro de Marques e Souza, está sendo todo mundo ouvido, todo mundo escutado, sendo atendido dentro das condições que a rodovia vai fornecer de trafegabilidade, e a gente acredita que vai dar tudo certo. Tá? Como que o senhor visualiza já a expectativa, né, das pessoas do município em função de já estar vendo essa grande movimentação? Olha, Marques, como eu falei há pouco, antes da gente entrar no ar, Marques, a duplicação da BR está sendo um divisor de águas, a gente já percebe isso agora, nesse momento. Uma movimentação muito grande de trabalhadores, de operários, inclusive que vêm de fora, de outros estados, né? Tem gente do Pará, da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, São Paulo, Paraná, enfim. Há uma movimentação muito grande de operários dentro da nossa cidade, gastando no comércio, alugando apartamentos, casas, né? Hoje, para te dizer, não tem uma casa, não tem um apartamento disponível para se alugar em Marques e Souza, né? Então, claro, a gente sabe que isso, de certa forma, pode ser passageiro, né? Mas nós estamos fazendo um trabalho muito grande junto com a comunidade, junto com empreendedores, investidores, empresários, justamente para virem a Marques, se estabelecerem lá, colocarem seus empreendimentos lá. Nós temos leis de incentivo para isso, né? Principalmente a indústria, que sempre vai precisar de uma mão de obra maior, disponibilizada para ela. E dentro dessa ideia de que nós vamos estar, esses 20 quilômetros que hoje a gente percorre em meia hora, de Marques, da sede até Lajeado, em meia hora, nós vamos reduzir isso na duplicação de 8 a 10 minutos. Então, Marques vai ser, vamos lá, Lajeado é a nossa cidade-mãe, né? Então, Marques pode ser considerado quase um bairro de Lajeado, logo mais à frente. E não tem problema nenhum em nós usarmos esse termo. A gente tem um carinho muito grande para com Lajeado, nossa cidade-mãe, né? Que é a nossa referência comercial e industrial, mas que a gente também percebe que há um saturamento, né? Que há uma expansão gigantesca também acontecendo, e a gente, como município, gostaria muito de fazer parte disso também, né? Então, estamos de portas abertas lá, justamente para recepcionar as pessoas, os interessados, investidores, empresários que queiram conversar conosco, né? E a gente vai buscar acolher a todos. Nós comentávamos aqui no intervalo, né, prefeito, a respeito dessa grande movimentação que já está acontecendo, né? Sim. Caminhões para lá e para cá, e, né, isso vai mudando a rotina da cidade, né? Parece um cenário de guerra, eu sempre falo. É uma movimentação realmente imensa de caminhões, de escavadeiras, de patrolas, de rolos compactadores. É algo surreal realmente. Eu nunca tinha visto algo parecido. E o fato de começar de lá para cá, eu acho que muda muita coisa, né? Porque o primeiro espaço onde vai ficar pronto e a gente vai ter uma noção de como será essa duplicação é justamente do trevo de Marques para cá, né? Em direção ao Lajeado. Sim, são as informações que nós temos da Eurovias, né? Que a gente também tem uma conversa muito próxima com ela, né? Sempre nos acolhendo bem aí também. De que o primeiro trecho a ser pronto é justamente Marques e Souza. Que bacana. Uma das notícias que a gente trouxe no ar aqui há poucos dias é o fato da CCR ter disponibilizado uma van para dúvidas, né?
os munícipes que tivessem dúvidas, Sim. não só lá em Marques, mas também nesse percurso, né, que pudessem tirar as suas dúvidas, saber mais sobre a duplicação, né, e a gente teve o acesso da informação de que mais de 1.000 dúvidas foram tiradas. Né? E que bacana esse movimento, né, da própria concessionária em se disponibilizar para fazer esse trabalho que às vezes caberia, né, até a própria prefeitura ou talvez ao governo municipal, né? Não, esse veículo móvel que é o CALI, que é o Centro de Atendimento ao Lindeiro, acho que é isso aí a nomenclatura. Então o CALI ele veio muito bem em bom momento. E nesse primeiro período, claro, as obras iniciando em Marques, ele está mais presente em Marques. Ele também vai estar circulando aqui por Lajeado, né? Forquetinha ali que tem um trecho também. Mas nesse primeiro momento ele está bastante em Marques. Tem lá o engenheiro Felipe, né? Que atende todos muito bem, muito explicativo dentro do conteúdo que também está disponibilizado para ele lá, com imagens dentro do veículo. Então, muitas dúvidas ele vem justamente solucionando para os lindeiros, porque, como eu falei antes, a expectativa e a ansiedade está grande. Né? Como é que eu vou ser impactado pela duplicação? Essa é a pergunta. Eu ainda posso atravessar a rodovia? Não posso? Como é que vai ser o meu acesso? Como é que vai funcionar tudo? Então, lembrando, né, uma rodovia que será duplicada com um canteiro central, realmente não tem mais como atravessar ela, né, do jeito que hoje se atravessa, porque vai ter um valão lá no meio, somente por debaixo das pontes, aonde houver estrada. Para isso, estrada municipal, enfim, nós vamos ter que construir isso em parceria também junto com a obra, posteriormente, né, facilitar a movimentação das nossas comunidades, buscar facilitar isso. E então é isso, né? O CALI veio em bom momento para justamente explicar bastante. Senão o gabinete do prefeito lá seria 10 atendimentos por dia só, voltado à questão da duplicação. E assim o CALI realmente ele está fazendo um excelente trabalho aí com os lindeiros. Que bacana. Outra questão que a gente observa geralmente quando começam essas grandes obras, né, prefeito, é a questão de o município já acaba aproveitando para fazer outras melhorias também, né, nesse sentido. O que vocês pretendem, além dessas obras de infraestrutura que são do poder municipal, né? Sim. Como a Eurovias é uma prestadora de serviços que está prestando um serviço para a CCR, isso gera ISSQN, né? Gera tributação que já cai direto nos cofres do município no mês seguinte, né? Diferente de ICMS e alguns outros impostos. A gente tem já percebido um aumento desse tributo, né, entrando nos nossos cofres. E esse mês, como as obras iniciaram o mês passado, esse mês já vai entrar um valor bem interessante. Isso vai acontecer segunda-feira. Desse ISS, nós destinamos 25% para a educação e 15% é destinado para a saúde. Os outros 60% são livre. Esse livre, que se diz, a nossa intenção é justamente buscar melhorar esses nossos acessos ou minimizar, de certa forma, as distâncias que a duplicação vai proporcionar para as comunidades. Então, provavelmente a abertura de novas vias municipais, ou paralelas, ou para dentro das já existentes, né? Justamente para encurtar caminhos. Porque a CCR também ela pode chegar até um certo, ela tem uma, como é que eu vou dizer, ela tem um lastro para chegar até determinada espaço, né? Dali em diante o município vai ter que buscar melhorar a situação junto com a rodovia.
Então, isso é uma das nossas ideias que nós temos para esse 60% livre. A educação sempre vai vir bem esses valores, e justamente já estamos tratando de terminar os projetos de ampliações das escolas municipais, da EMEI e da Escola Municipal. Estamos ampliando, vamos ampliar elas, justamente porque a gente também está já percebendo um aumento na demanda de alunos. Isso vai acontecer. E a saúde nos ajuda a desafogar também, né? Depois de toda essa pandemia, ainda estamos em pandemia, mas já está num ritmo desacelerado, né? Onde os cofres sangraram bastante esse ano, em função principalmente da pandemia. Então, esses recursos também entram bem na Secretaria da Saúde, né? Porque o custo da saúde esse ano foi gigantesco. E justamente esse é o quesito que eu ia lhe questionar agora. Como é que está em Marques de Souza a questão Covid? Estávamos 2 semanas zerados, sem nenhum caso positivado, né, positivo, e semana passada uma família, um núcleo familiar, todo ele positivou. Então temos 3 pessoas positivadas nesse momento. Não surgiram novas situações, mas a gente acredita que a vacinação avançando, né, o fator chave é vacinação, tá? Ele está avançando e, consequentemente, nós vamos ir sufocando, nós vamos ir empurrando para baixo justamente os novos casos aí que forem surgindo. A vacinação hoje já foi completada todos os níveis, todas as idades em Marques, ou ainda está no processo? Esse final de semana nós estamos nesse mês de agosto atendendo a todos os sábados justamente na vacinação. Então a gente fez um trabalho. No início da vacinação, a gente fez um trabalho interessante lá no nosso município. Como é um município pequeno, até os 60 anos a gente foi vacinar todo mundo a domicílio. Olha que legal. Tínhamos estrutura para isso, tínhamos profissionais para isso, e fomos visitar todos a domicílio. Porque foi justamente naquele momento em que haviam muitos casos positivados e a gente pensou por que trazer todos eles no posto, né? Talvez junto com pessoas que estão positivadas lá, onde a gente possa fazer a vacinação a domicílio. Nós vamos agora, sábado, trabalhar dos 18 anos ou mais, e também as segundas, tem também vacinação para segundas doses. Então, nós chegamos aos 18 anos, né? Então, nós vamos provavelmente, esse final de semana, vacinar toda a população até os 18 anos, e agora vamos estar fazendo as segundas doses, né, para justamente completarmos o quadro. E esperando também da Secretaria ou do Ministério alguma informação a mais que possa vir daqui a pouco, né, de estender a vacinação para idades menores, né, ou uma terceira aplicação de alguma vacina. Mas o cenário está muito positivo, a gente está muito confiante de que o pior já passou. Que bacana. Todos nós, né, temos visto aí essa grande preocupação, né, de todo o meio da saúde mobilizado, né, para fazer com que isso passe o mais rápido possível, né? Exatamente. Marques sofreu com muitas perdas, prefeito. Foram quantas vítimas lá? Foram 9. 9 pessoas. 9 Para um pessoas. município como Marques faz uma grande diferença, sim, né? 4.000 habitantes. Exatamente. O senhor comentava também anteriormente a questão das obras de melhorias para o interior, né? O Marques se caracteriza pelo interior, que também tem várias comunidades, sim, né? Como é que está esse processo em virtude... Esse material que está saindo da duplicação vai ser aproveitado para essas melhorias no interior? Não, na realidade nós não podemos interferir. Como o solo pertence à União, né? Quem teve a licença para movimentação de terras, fazer justamente toda essa parte de obras, né, é a CCR, né, eles tiveram essa licença, essa liberação. Então, nossas máquinas sequer podem entrar dentro da faixa de domínio nesse momento.
Inclusive, às vezes precisaria se melhorar algum acesso, alguma propriedade, mas dentro da faixa de domínio, as máquinas da administração não podem entrar sequer para fazer uma melhoria no acesso. Então, a gente tem uma conversa muito boa com a Eurovias, nos atendem prontamente também quando a gente pede alguma situação de melhoria de acesso, porque às vezes tem o leiteiro que precisa ir lá buscar leite, ou o caminhão que precisa entregar ração, ou buscar frango, alguma propriedade, enfim. Então, essa conversa está muito boa. As melhorias das nossas estradas vêm acontecendo também, tá? Onde a gente está fazendo um trabalho talvez um pouco mais lento, mas o nosso secretário de obras está de parabéns, está fazendo um trabalho muito bom de recolocação de material nas principais vias no interior. E a nossa intenção é justamente aumentarmos a nossa arrecadação para realmente podermos proporcionar a pavimentação ao longo dos próximos anos dos eixos de escoamento de produção, né? Que é justamente os eixos para a Bela Vista do Fão, para a linha Talho e linha Orlando. Isso é uma produção gigantesca desses dois, desse distrito de Fão e dessas localidades, né, linha Orlando e linha Talho, com previsão de grande expansão na produção de frango e na produção suína, né? Há uma projeção de uma expansão gigantesca para os próximos anos. E também a Alto Linha Tigrinho, que é uma comunidade que tem uma produção muito grande. Então nós temos isso dentro das nossas ideias e planejamento, que ao longo dos próximos anos a gente consiga cada ano avançar um pouco com pavimentação. E por que não daqui a 8, 12 ou 16 anos a gente ter pavimentado aí as nossas vias de escoamento. Que bacana. Que inclusive servem, né, vale lembrar, não servem só para a produção, mas servem para o turismo. Exato. E o turismo está vindo muito forte. A gente está muito inserido junto com o turismo. Eu até faço parte da direção da Unturvales. Então, ontem teve inclusive um seminário em Teutônia, muito interessante. A presença de um público, né, eu acho que tinha umas 100 pessoas lá no seminário. Foi muito bacana. Secretário do Turismo lá de Bonito, falando da experiência que eles tiveram lá. Então, o Marques também tem potenciais turísticos muito fortes e que a gente também vê com bastante carinho, porque turismo também é empreendedorismo, né? Exatamente, vai acabar mexendo com toda essa linha de pessoas, essas casas. A gente percebe muito aqui, até o que o prefeito colocou, capa, né, do Jornal Informativo do Vale de hoje, exemplo de Bonito para inspirar turismo no Vale. Justamente. Né? E Bonito, Mato Grosso do Sul, ele é muito característico, ele é muito parecido com o nosso estado. Né? E inclusive a região lá muito parecida com o Vale do Taquari. Bonito, o que eles têm, a grande cereja do bolo deles são as águas que eles têm lá. Exato. E aí a gente olha para os nossos rios, né, o Rio Fão e o Rio Forqueta, que nos banha o nosso município como uma das divisas de ponta a ponta. É um rio espetacular, um rio de águas limpas, um rio que ainda não está sendo explorado turisticamente. Temos os nossos campings lá, mas depois daquela grande enchente de 2010 que destruiu, né, todos os campings, e fora outra destruição que proporcionou, os campings voltaram num formato um pouco diferente, quase que na totalidade como condomínios, né, áreas de lazer, mas áreas fechadas para determinadas famílias. Mas a gente não condena isso, é um negócio, e negócio tem que ser olhado como negócio, tem que ser olhado como sendo rentável, mas eu acho que nós temos muito espaço ainda para explorar turisticamente o nosso Rio Forqueta e o Rio Fão. Tem muita coisa boa ainda que pode ser feito na área do turismo junto com os nossos rios. Que bacana. A gente percebe, né, o grande número de pessoas que, assim como estão se deslocando para ver o Cristo, mesmo em obras, têm ido conhecer os belvederes, né, Exato. que fazem parte, inclusive,
do município de Marques, né? Exatamente, os belvederes, a gente tem intenção, inclusive agora no parque está sendo construído mais um, voltado de frente para o rio, né? Precisamos voltar a ter acessos aos rios, né, que foram destruídos em 2010 e alguns não recuperados mais, porque hoje, eu quero ir lá tomar um banho no rio, em algum lugar, nós não temos mais esse lugar de acesso, ou pelo menos botar o pé na água, né? Então, nesse sentido a gente também está pensando, e claro, algum empreendedor, alguém na área de turismo que queira explorar o rio, né? Tem tanta coisa boa que poderia se fazer, desde caiaque, desde boia cross, que eu aprendi ontem o que era boia cross. Enfim, tem muita coisa boa que dá para explorar o rio, tanto o Rio Fão como o Rio Forqueta, né? Exatamente. Que na realidade é o mesmo rio, né? Só se unem ali junto à ponte ali, né? Se unem na ponta em curva, inclusive para mim é um dos cartões postais mais bonitos do nosso município, a ponte em curva da BR-386, e logo abaixo, 100 metros abaixo, a junção dos rios Forqueta e do Rio Fão. Exatamente. O Forqueta muito mais caudaloso do que o Fão, né? O Fão vem amargando aí desde de 2010, né? Porque ele sofreu com esse assoreamento das margens, né? Que abriu demais e fez com que a água também se dissipasse um pouco, sim, né? Eu até me arrisco aqui a dizer, eu até acho que se cometeu talvez uma gafe lá atrás para quem deu o nome aos rios, porque no meu ponto de vista o Rio Fão é muito mais volumoso em volume de água, em extensão, do que o Rio Forqueta. E se tu for ver a imagem, na realidade é o Rio Forqueta que entra dentro do Rio Fão. Exato. Mas dali para baixo se denominou Rio Forqueta. Então também quem somos nós para querer mudar isso, mas alguma coisa passou despercebido lá atrás, nos nossos ancestrais aí que deram nome aí a essa situação. Mas o Rio Fão, com a enchente de 2010, ele foi, literalmente, as margens foram devastadas. Foi algo surreal, né? Um efeito dominó, a árvore indo contra a árvore, arrancando tudo, foi algo impressionante que aconteceu. A gente e não se recuperou, né? Ainda não. Pensem, né? Vocês ouvintes, vocês que estão nos acompanhando, que de 2010 para 2021, né, são 11 anos aí, e não houve mais. Quem passou por aquele período, vamos pegar ali indo para Fão, né? Ali para Fão, ali tu pega um bom pedaço do Rio Fão, né? Sim. Acompanha ele um bom pedaço, depois lá adiante, quase chegando em Vila Fão, tem o Belvedere, né? Que dá para ver bem ali. Sim. E quem pegou esse período antes de 2010, que era lindo, maravilhoso, espetacular, o rio tinha um volume de água bem expressivo, e hoje tu passa, quase dá uma depressão, né? Porque é um risco de água. Assoreou. Né? As margens aumentaram demais e o rio ficou assoreado. Ele está assoreado. Estreito, super estreito. Tem pedaços dele que tu atravessa do outro lado. E além disso, né? Eu fui a semana a Fão ainda. A gente justamente parou no Belvedere para olhar. Eu gosto de parar lá e olhar até. É uma vista muito bonita. Até parabenizar a administração anterior. Eu acho que foi muito assertiva essa ideia, né, de proporcionar justamente um espaço para que as pessoas pudessem enxergar o rio. Agora nós também precisamos pensar uma forma de chegar até o rio, botar os pés lá na água, exato, curtir um pouco mais de perto a natureza, e nós vamos achar meios aí para fazer isso. Realmente, o rio está assoreado, está com um volume pequeno de água porque já está seco, e isso nos preocupa esse ano. A previsão é de um ano seco, novamente. Então a gente está monitorando muito de perto aí a questão das águas, inclusive de abastecimento também. Isso acaba, querendo ou não, pode vir a causar um prejuízo para o município, né, prefeito? E as margens do rio, tanto Forqueta como Fão, né, a perda naquela enchente de 2010 foi algo imensurável, né, o que arrancou de árvores.
Para se recuperar, eu creio que 50 anos. Pelo menos o tamanho das árvores que existiam e tal. E muitas áreas jamais vão se recuperar mais. Porque a cada enchente, as árvores que vão tentar lá crescer, elas vão ser arrancadas. Exato. Eu ia justamente comentar, o município também acabou sofrendo muito com a questão das vias de acesso ali, né? Por quem vem por dentro, né? Que é como a gente chama, para vir para Marques, em direção a Travesseiro ali. Tem aquela estrada que geralmente o pessoal gosta de vir por ali para ver as belezas que tem por ali, né? Uhum. Ali também houve, né, uma grande devastação em função de tudo ter ido embora. Né? Como eu falei, foi um efeito dominó. As árvores acabaram criando barreiras e rolos com... enfim, as árvores foram encostando nas árvores e foi indo, foi arrancando tudo. Foi algo surreal. A gente olhava na época para aquela água descendo numa velocidade fantástica e só se via árvores, os galhos vindo para fora e afundando. Então a gente chamou de efeito dominó, né? As árvores uma encostando na outra e balançando, sacudindo, e com a pressão da água e arrancando, e foi o que aconteceu desde lá de cima de Fontoura Xavier, né? Até aqui no embocamento do rio Taquari. Imagina a velocidade, né, prefeito? Vindo de Fontoura, que é só a descer, né? E chegar aqui embaixo numa velocidade absurda, né? Para ter ideia, aquela ponte em curva do Fão, as águas batiam de um lado da cabeceira da ponte e voavam por cima da ponte. Para ver a altura, ali deve ter o quê? Uns 20 metros de altura? Para mais? Dá mais até, eu acho. Então, a água estava atravessando, batia contra a laje da ponte e voava por cima da ponte. Para quem não conhece, gente, vale a pena conhecer. A ponte em curva é alta pra caramba. E dizem, os engenheiros dizem que essa ponte só resistiu porque ela é justamente em curva. Senão porque ela se apoia nas cabeceiras. Exato. Senão ela teria ido embora. E ela teve, né, um pequeno prejuízo, ela teve no meio, né, que teve que ser refeito, um pilar de sustentação ali. Eu lembro que teve uma... Mas, como é bom ver essa evolução toda agora, né, prefeito? Vendo essa situação que ficou, graças a Deus, ficou no passado. Tantas outras coisas que aconteceram de lá para cá já não foram tão prejudiciais, né? Por mais que a gente viveu há poucos anos uma grande enchente de novo, né? Que foi bem catastrófica há 2, 3 anos atrás, né? Mas não com tanto prejuízo como aquele ano tão... Marques não, né? Mas aqui Lajado a gente sabe, a enchente do ano passado foi algo surpreendente também, né? Teve prejuízos enormes. Mas quem presenciou, ninguém vai esquecer aquele dia 4 de janeiro de 2010. É verdade. Nós vivemos na pele, né? Eu perdi uma indústria inteira, que a gente recuperou, reconstruiu meses depois, né, com o esforço de todo mundo, da equipe na época. Mas é triste, né? Um dia tu estar bem, né? Bem no trabalho, bem economicamente, bem na família, né? Tudo certo, e de repente tu parece que te tiraram o chão. Então esse foi o sentimento na época, mas se trabalhou muito, se buscou recuperar. E foi o que aconteceu. E Marques hoje vive um período de pujança, né, prefeito? Estamos nos direcionando para esse caminho. Tomara que não seja só durante a duplicação, mas estamos muito otimistas, estamos muito contentes, temos uma equipe muito boa de trabalho nas secretarias, né? Nossos secretários são muito atuantes. Atendemos todo mundo, toda a população, a gente busca atender dentro das nossas limitações, eu sempre falo, né? E a gente quer justamente que Marques cresça, que evolua, que aumentemos os números de habitantes, né? Estamos estagnados há muitos anos nos números, né, nos nossos habitantes. A gente quer mudar esse cenário, a gente quer crescer e a oportunidade está aí. E a gente já percebe que Marques está crescendo. Então, estamos muito contentes, muito felizes e que
continuamos aí nessa evolução, nesse crescimento aí. Que bacana. Muito bem, gente. 9h51, a hora passou voando, né, prefeito? Pois é. A gente vai falando de Marques, vai falando das atividades do município e a hora voa sempre aqui. Eu sempre deixei isso bem claro, eu tenho uma admiração ímpar por Marques de Souza, é minha cidade natal, né? Então estou sempre de olho em tudo que acontece lá e acho muito bacana esse período agora, né, que está vivendo de muita alegria, principalmente porque foi olhado para lá, né, prefeito? Com certeza. Foi olhado para lá, foi não só pela gerência, pela administração municipal que tem agora, mas com todo esse carinho especial, com toda essa dedicação que a administração tem empenhado em fazer as coisas acontecerem. Só carinho e admiração por esse grande município, que já é um grande município, hein? Marques de Souza, queremos que chegue a ser ainda maior, né? Como o prefeito diz, daqui a pouco, quem sabe, um bairro de Lajeado, porque Lajeado está crescendo tanto, né? Vai emendar tudo. Vai ser que nem Estrela, né? Tá aqui grudado na gente, mas que legal. Prefeito, quero agradecer demais a sua presença aqui nessa manhã, né? Ter disponibilizado este tempo para estar aqui falando com a gente sobre esse projeto tão bacana que é a duplicação da 386, né? A gente que vem acompanhando aí desde as primeiras reuniões, desde os primeiros momentos, e agora vendo isso sair do papel, né? Virando em realidade, né? E daqui a pouco nós queremos chamar de novo aqui para dizer, olha, está sendo inaugurado, né? Estarei disponível para quando vocês me chamarem, sem problema nenhum já. Que bacana. Prefeito, muito obrigado. Um abraço a todos os munícipes de Marques de Souza, né? Transmita também à sua equipe o nosso carinho, o nosso sentimento de orgulho por esse município. Pode deixar. Muito obrigado pelo espaço e tudo de bom aí para todo mundo e um ótimo final de semana, né? Hoje é sexta-feira, de novo. Sexta-feira. E como o prefeito disse, a gente deseja aí que você tenha um excelente final de semana, até porque nós estamos terminando o nosso Conexão News por aqui, né? E eu quero agradecer demais a sua audiência, o seu carinho, a sua participação, você que está sempre ligadinho com a gente aqui, você que participou aí pelo WhatsApp, né? Muito obrigado pelas suas participações, você que mandou aí o seu recadinho. O prefeito respondeu tudo aqui sobre a 386, hein, gente? Então, se veio alguma coisa diferente aqui, depois eu passo para o prefeito e aí a gente comunica para você, tá bom? Grande abraço, gente. Eu volto agora só na segunda-feira, hein? Lembrando que hoje à tarde nós temos uma estreia aqui na nossa rádio, né? Hoje à tarde estreia o programa Conexão Music a partir das 17 horas. Você não pode perder o Conexão Music, um programa especial para você aí no seu início de noite, hein? Para você balançar o esqueleto já, para aproveitar que você não pode sair de casa, né? Então, para você dançar em casa aí, convida irmão, convida irmã, enfim, aí o pessoal de casa arrasta o sofá e faz uma festa em casa. Tá bom, gente? Grande abraço a você, um ótimo final de semana. Valeu, tchau, tchau.